O capítulo é o de número 4, a partir do verso de número 10, nós estaremos fazendo a leitura desse texto, tendo certeza que o Senhor ele já preparou uma palavra poderosa para os nossos corações nesta noite, e tendo certeza da bênção de Deus sobre as nossas vidas. Você que aqui está nessa noite, você é mais do que bem-aventurado. Você é mais do que bem-aventurado porque você veio para adorar a Deus, e quando nós adoramos a Deus, o céu manifesta a glória do Senhor sobre a nossa vida. E você é bem-aventurado porque nós aprenderemos algo de Deus nesta noite, que servirá por todos os dias da nossa vida. Capítulo 4, a partir do verso de número 10, nós iremos fazer a leitura até o verso de número 13, do texto que Paulo, escrevendo aos irmãos em Filipenses, ele diz o seguinte: Ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Se sei estar abatido, e sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas, estou instruído, tanto a ter fartura, como a ter fome, tanto a ter abundância, como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E amém. Glória a Deus, você pode sentar-se. Amados irmãos, o apóstolo Paulo, em todos os livros, cartas, epístolas, que ele escreve para a igreja, e que nós hoje estamos também usufruindo de todos os ensinamentos do apóstolo Paulo, homem de tanta sabedoria, de tanto zelo pela obra de Deus, tanto cuidado e amor pela obra do Senhor. O apóstolo Paulo, ele traz alguns ensinamentos e que servem como base para nós vivermos uma vida pautada e respaldada pela fé. Temos falado muito aqui acerca da fé, a fé que nos move, a fé que nos faz crer no improvável, a fé que nos dá a certeza de que nós servimos a um Deus que nos levará para morar na eternidade com Ele. Isso só acontece por causa da fé, porque a fé é nós crermos sem ver. O apóstolo Paulo, escrevendo, ele chega a dizer que agora nós não andamos mais por aquilo que o nosso olho natural vê, mas que agora nós andamos por aquilo que o nosso olhar espiritual nos faz alcançar. Porque a visão natural e física, ela é uma visão muito limitada, mas a visão espiritual nos faz enxergar não aquilo que nós sonhamos ou projetamos, mas aquilo que o Senhor ele já projetou para a nossa vida, e que segundo a fé nós podemos tomar posse daquilo que já é nosso por direito. É por isso que a gente anda pela fé, porque a fé nos dá calmaria em meio às tempestades. A fé nos dá a certeza de que o Senhor ele vai governar a nossa vida, e que nos fará caminhar por caminhos que ao olho humano parece não fazer chegar a lugar nenhum, mas se nós andamos por fé, segundo a palavra e a vontade do Senhor, o Senhor ele nos colocará onde Ele quer nos colocar. Isso é fé. É nós andarmos pela fé, tendo a certeza de que aquilo que o Senhor tem para nós é o melhor, é maior do que aquilo que a gente pode imaginar.
Então Paulo, ele era um homem dotado de muita sabedoria, de muito equilíbrio espiritual. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele tinha tanto zelo pela obra de Deus, ele tinha tanto zelo pelas coisas do Senhor, que o apóstolo Paulo, antes de ser um crente convertido, antes de ser um cristão convertido, ele perseguia aqueles que iam contra a lei mosaica. Ele procurava e torturava, prendia, açoitava aqueles que eram contra a lei mosaica, porque ele ainda não havia sido alcançado pela graça de Deus. Mas quando Paulo ele é alcançado pela graça de Deus, ele entende que agora ele estava caminhando em busca de uma coroa incorruptível, que não se contaminava, que não se desgastava. Era uma coroa incorruptível que o próprio Jesus já havia reservado para ele. E agora ele deixa de ser perseguidor para ser perseguido, mas ele continua a sua carreira defendendo a fé, guardando a palavra e guardando os ensinamentos que fariam ele alcançar a graça de Deus. Aquilo que já estava projetado, aquilo que já estava determinado pelos céus. Quando Paulo escreve à igreja de Romanos, no capítulo 8, e o verso de número 28, ele diz algo que é profundo, para que nós possamos hoje entender que a nossa vida, ela não resume-se apenas a uma vida superficial ou natural, mas que a nossa vida, ela está escondida em Cristo Jesus, guardada em Cristo Jesus, escondida em Cristo Jesus, e que Ele é a nossa vitória. Aí ele diz, Romanos 8, 28, posso todas as coisas, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Paulo ele estava aqui quando ele escreve aos irmãos em Filipenses. Ele já está encerrando a sua caminhada ministerial. Paulo está dizendo, eu vou guardar a fé, vou concluir a carreira. E ele já estava aqui, no seu limite. Ele estava encerrando a carreira ministerial. Mas tinha uma coisa que Paulo sabia muito bem, que ele vivia pelo propósito que o próprio Deus já havia determinado e estabelecido sobre a vida dele. Ele está dizendo, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E aí, se a gente vai analisar humanamente o texto proferido por Paulo, a gente obviamente vai pensar, peraí, as coisas que contribuirão para o meu bem, se eu sou crente, se eu sou servo de Deus, eu terei apenas vitória, eu receberei bênçãos, alcançarei milagres, subirei mais alto, as pessoas irão me conhecer por aquilo que eu faço, alcançarei fama, prestígio. Só que não era disso que Paulo estava falando. Paulo estava dizendo, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Ele está dizendo, a vitória está contribuindo para o nosso bem, mas quando a gente perde, também o momento da perda, o momento da derrota, também contribuirá para o nosso bem, porque quem está em Cristo Jesus, até quando ele perde, ele ganha, até quando ele perde na terra, mas no céu ele está ganhando, mas no céu ele está sendo reconhecido, no céu ele está sendo coroado como vencedor. Peraí, pastor, que negócio é esse? Queridos, a gente precisa aprender algumas coisas nesses dias. Que crente não está isento de passar por enfermidade, não. Ah, eu sou crente, então eu não posso sofrer. Eu sou crente, eu não posso ficar desempregado. Eu sou crente, eu não posso enfrentar
enfrentar adversidades. Não, irmão. Jesus, um dia ele prega uma palavra para os discípulos. Evangelho de João, capítulo 16, verso de número 33. E Jesus está dizendo para a igreja naqueles dias: eu vos tenho dito isto. Ele estava falando da mensagem que ele havia pregado sobre a dificuldade, sobre a crise, sobre o problema ser um degrau para nós subirmos e estar mais perto de Deus. Ele está dizendo: eu tenho vos dito isto, para que em mim, nele, Cristo Jesus, ele está dizendo, para que em mim vocês tenham paz. Porque no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Jesus, ele venceu o mundo. Você, igreja do Senhor, é cordeira de Cristo Jesus, e tudo aquilo que ele venceu na cruz do Calvário, por direito e por herança, também é seu, é teu. Toma posse nessa noite, porque você também vencerá todas as adversidades. Jesus venceu o mundo, e você também vai vencer todas as lutas do mundo. Ele está dizendo: eu venci o mundo, vocês também vão vencer. Por quê? Porque nós estamos caminhando por um propósito estabelecido pelo próprio Deus. Olha o que Paulo diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E agora é que ele fala sobre o propósito. Ele diz: daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. Querido, tem muita gente por aí estabelecendo propósito, mas a gente não foi chamado para estabelecer propósitos. A gente foi chamado para cumprir o propósito que o próprio Deus, ele já estabeleceu pela graça sobre a nossa vida, para que nós possamos cumprir. Não é por coincidência, não. É por coincidência. Eu vou fazer alguma coisa na obra de Deus, mas é por coincidência. É porque o pastor me escolheu. É porque eu sou próximo do pastor. É porque eu sou próximo do líder. Não, não é por causa disso. É porque o Senhor Jesus já havia te escolhido, te levantado, e está dizendo para nós aqui nessa noite: nós temos um propósito que Ele mesmo já estabeleceu, e a gente precisa correr esta corrida para cumprir o propósito que Ele já estabeleceu. Jesus. Então a gente não está isento das lutas, das adversidades, das provas, das turbulências da vida. A gente é suscetível a qualquer coisa que uma pessoa não cristã passa. Mas eu vou para a igreja para Deus me abençoar, para Deus me dar um carro, para Deus me dar uma casa, para Deus curar a enfermidade que está no meu corpo. Amém. Jesus, ele faz isso, porque a Bíblia diz que as bênçãos nos acompanharão. Mas saiba de uma coisa: na igreja a gente também passa por luta. Servindo a Deus, a gente também fica doente. Servindo a Deus, a gente encontra alguns problemas no nosso caminho. A gente encontra. Então para que eu vou para a igreja? Porque aqui é o lugar aonde o bálsamo do céu é derramado. Aqui é o lugar aonde a glória do Senhor é derramada. Pastor, ainda não entendi. Aqui é o lugar que a gente entra quebrado. Aqui é o lugar que a gente entra ferido. Aqui é o lugar que talvez por um pouco de tempo a gente permaneça quebrado, sofrendo. Mas aqui também é o lugar em que o Senhor olha para nós e fala o que Ele falou lá em Isaías capítulo 60: levanta-te, 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 levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor, ela vai nascendo sobre a sua vida. A palavra de hoje pode estar em crise, pode estar em dificuldade, mas levanta-te para resplandecer, porque o Senhor, Ele já contempla o teu coração, e Ele vai te garantir a vitória.
A bênção já foi liberada para acontecer. E aí a gente precisa crer nessas coisas. Crer que embora as coisas não estejam como nós projetamos. Quantas vezes nós não já tivemos que parar para reorganizar algumas coisas, para revisar alguns projetos, porque não saíram como a gente queria, porque não foi como nós pensamos. E aí o que é que a gente faz? A gente senta, organiza, repensa, revê algumas coisas, porque o reino de Deus é isso. É a gente saber que Ele está no controle de todas as coisas. É a gente saber que Ele é Deus soberano, Ele é Deus poderoso. É a gente saber que Ele é o Deus que não nos esquece. Ah, pastor, mas esses dias eu tenho me sentido tão só. Esses dias eu tenho me sentido tão para baixo. Aí um dia o Senhor está falando com Jeremias, lá no seu livro das Lamentações, capítulo 3, verso 22. E aí Jeremias, depois de ter ouvido a voz de Deus, aí ele faz uma oração e ele diz: as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos, porque a sua misericórdia não tem fim. Grande é a tua fidelidade, e novas são a cada manhã, e pela manhã a sua misericórdia, ela se renova sobre a nossa vida. O que Jeremias estava dizendo ali para o povo de Israel em oração era: nós não somos merecedores, nós pecamos, nós caímos, nós fracassamos, e nós não estamos aonde nós estamos porque nós somos os melhores. Nós não estamos ainda com a nossa vida preservada porque a gente fez alguma coisa, não, mas nós só estamos aqui porque Deus, Ele é misericordioso, e a sua misericórdia não se esgota, a sua misericórdia não tem fim. De geração em geração a sua fidelidade será estabelecida sobre a nossa vida, e nós poderemos experimentar um novo tempo estabelecido por Ele. E é disso que a gente precisa nesses dias, queridos. É dessa palavra que a gente precisa. Só que a palavra que tem sido liberada por muitos por aí, muitos lugares já não pregam mais que Jesus salva, que Jesus liberta, que Jesus requer de nós santificação, que Jesus vai voltar para buscar a igreja, que Jesus vai arrebatar o seu povo. Não. Muitos lugares estão negligenciando a mensagem da salvação, porque se fala de santificação, as igrejas ficam vazias. Porque se fala de céu, de arrebatamento, as pessoas deixam de ir para o culto. Mas se falam que Jesus vai dar um carro, que Jesus vai dar uma casa, que Jesus vai prosperar, aí a igreja enche. E o evangelho que o Senhor está nos convidando nesses dias a ser pregado, a anunciar a palavra que nesses dias Ele está nos chamando para pregar sobre todas as nações, sobre todos os povos, sobre toda a criatura. É a mensagem do arrependimento, é a mensagem da salvação, é a mensagem que Ele vai voltar. Porque o céu não é povoado por bens materiais, porque o céu não será povoado por coisas luxuosas, porque os céus não será povoado por coisas naturais e físicas. O céu será povoado pela igreja que entendeu que sofrer com Jesus aqui na terra é bem melhor, porque quando nós chegarmos na mansão celestial, o Senhor estará de braços abertos nos aguardando a igreja amada. A mensagem desses dias que precisa ser pregada é a palavra verdadeira, é uma palavra viva e eficaz que convence o ser humano do pecado e do arrependimento e do juízo de Deus, e que Deus vai levar para o céu.
Queridos, não se preocupe muito com o que vai acontecer pelos próximos dias. Eu creio poderosamente e fervorosamente, eu estou crendo que o Senhor vai fazer milagre, que o Senhor vai curar, que o Senhor vai transformar, que o Senhor vai salvar. Mas a palavra que precisa ser pregada nesses dias é que o Senhor Jesus ama o pecador, mas abomina o pecado. É que o Senhor Jesus não fez o homem para a condenação eterna, mas Ele fez o homem para a salvação eterna. Porque Ele é Jesus, porque Ele é Senhor, porque Ele é Deus de todas as coisas. Ah, pastor, mas por que a gente está aqui então? Porque existe um ID sobre a nossa vida. Existe uma ordenança que repousa sobre mim, sobre você, sobre a igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Ah, pastor, não preciso ir à igreja. Precisa. A gente precisa. A gente precisa cultuar a Deus. Porque toda vez que eu cultuo ao Senhor, que eu adoro a Deus, que eu busco a Deus, eu fico mais parecido com Ele. Toda vez que nós adoramos ao Senhor, a gente fica mais parecido com Ele. E se eu adoro outras coisas, mas deixo de adorar a Deus, eu fico parecido com aquilo que eu estou adorando. Então por isso que a gente precisa cultuar, adorar, entender que o salmista Davi estava dizendo: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Davi estava dizendo: hoje é dia de culto, então hoje é dia de adoração, hoje é dia de buscar a Deus, hoje é dia de comunhão, hoje é dia de fraternidade. Eu vou estar em comunhão com o povo, com a igreja, para adorar ao único que é digno de receber honra, glória, louvor, adoração. Era dessa comunhão que Davi falava. Salmo 133, Davi diz algo profundo e que precisa estar latente no nosso coração. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, querido, porque esta unidade é a unidade que o inferno tem medo. Querido, você sabe o que o diabo tem mais medo? De um povo que se reúne para orar, de uma igreja reunida para clamar, de uma igreja reunida para pregar, de uma igreja reunida para profetizar sobre o Santo Antônio 2, de que Deus é o Senhor deste lugar. O diabo, ele não resiste, ele bate em retirada, porque tem um povo que está adorando a Deus, a Deus, a Deus. Você não vê um aluno que não frequenta a escola passar de ano. Pastor, o que você quer dizer com isso? Que nós precisamos cultuar, adorar, celebrar a Deus. Porque toda vez que a gente vem para a igreja em adoração, para louvar, para exaltar a Ele, a nossa fé é fortalecida, a nossa fé é renovada. Você acha que por que Paulo implantou tanta igreja, inclusive a de Filipenses? Porque a fé precisava crescer, a fé precisava expandir, a fé precisava evoluir. Era disso que Paulo estava falando, queridos. Era isso que Paulo estava ministrando. E aí eu entro agora na mensagem a partir do verso 10. Olha o que Paulo está dizendo para a igreja naquele dia: estou alegre, estou contente no Senhor. Ele estava aqui fazendo uma pregação de gratidão. O seu discurso agora era um discurso de gratidão pela vida da igreja, pela vida dos irmãos. Nós precisamos desenvolver nos nossos dias o hábito de orar. Orar pelo irmão, orar pela irmã, orar pela criança, pelo jovem, pelo adolescente da nossa igreja. Quantas vezes nós oramos apresentando tantas coisas e às vezes a gente não ora dizendo: Senhor, abençoe fulano de tal, Senhor, abençoe o irmão tal, a irmã tal lá da igreja, aquele jovem, aquela criança. E a gente precisa fazer isso, queridos.
Era dessa fraternidade que Paulo estava falando, e ele estava aqui agradecendo a Deus pela vida da comunidade cristã, da igreja de Filipenses naqueles dias. Porque ele estava dizendo: eu estou alegre por poder rever vocês, porque eu tenho certeza de que vocês não se esqueceram de mim, quando eu estava em angústia, quando eu estava na prisão, quando eu estava no calabouço. Por quê? Porque a igreja de Filipenses estava de contínuo orando e abençoando a vida do apóstolo Paulo. E aí, quando ele chega no final da sua carreira, e ele direciona o seu discurso a esta igreja, ele está dizendo: o meu coração se alegra, porque eu sei que vocês se lembraram de mim. Ele está dizendo: a minha alma se alegra, porque eu pude novamente ter uma outra oportunidade de rever cada um de vocês, porque todos vocês foram importantes no meu ministério. Querido, você é fundamental no reino de Deus. Você é indispensável na obra de Deus, no reino de Deus. Você é fundamental. Porque vão ter pessoas que serão abençoadas por causa de uma oração que você fez, apresentando o nome dele ou dela. Tem pessoas que serão socorridas e visitadas pelo Espírito Santo, porque um dia você se lembrou do nome dele e do nome dela em oração. E aí às vezes a gente está negligenciando isso e dizendo: mas eu tenho feito tão pouco no reino de Deus. E realmente a gente precisa fazer algo mais. Mas tantas pessoas que já foram abençoadas, que já foram socorridas, que já receberam livramento, que estava prestes a cometer suicídio, e por causa da tua oração, por causa do teu clamor, o Senhor entrou com providência. O Senhor foi no quarto, o Senhor foi na rodovia, o Senhor foi no hospital, e aquela pessoa recebeu a presença do Senhor e a bênção de Deus, e o milagre aconteceu por causa de uma oração sua. Porque se você se dispôs a orar. A epístola de Paulo à igreja em Filipenses é uma epístola que fala sobre guardar a fé, sobre fraternidade, sobre comunhão, sobre gratidão. Esse é o tema central da epístola de Paulo aos irmãos em Filipenses. Porque ele sabia que a igreja estava em uma unidade, a igreja estava em um mesmo objetivo. Queridos, nós somos o povo de Deus que vai morar no céu. A gente não pode ter objetivos distorcidos, a gente não pode ter objetivos corrompidos ou comprometidos, porque alguém acha que aquele não é o objetivo da igreja. Não, a gente precisa estar ligado em um mesmo objetivo, em um mesmo pensamento, em um mesmo alvo. As metas podem ser diferentes, as ideias podem ser diferentes, mas o objetivo é o mesmo, é de que o povo de Deus, é de que a igreja do Senhor chegue na cidade santa do nosso Deus, a que vidas sejam alcançadas. E aí ele termina o texto dizendo: não digo isto como por necessidade. Ele está dizendo: eu não estou sendo grato a vocês aqui porque agora eu tenho algumas necessidades. Paulo estava no fim da sua carreira ministerial. Ele já havia sido julgado por Roma, ele já havia passado pela prisão, já havia sido torturado. Então agora ele tinha muitas necessidades. Ele precisava de ajuda. Mas ele está dizendo: eu não estou dizendo isto por causa das minhas necessidades. Ele está dizendo: estou dizendo isso porque eu reconheço que vocês oraram por mim, porque eu sei que vocês estiveram unidos em um mesmo propósito, o propósito que por Deus fora estabelecido. Aí ele está dizendo: eu não estou dizendo isto porque eu tenho necessidades, porque eu já aprendi a contentar-me com o que tenho. Que ministração é essa do apóstolo Paulo? Olha o que ele está dizendo: eu já aprendi a contentar-me com o que tenho.
Porque tem muita gente, e infelizmente, isso é uma realidade até mesmo dentro das igrejas. Eu vou puxar o tapete de fulano de tal, porque o que eu tenho é muito pouco, eu quero muito mais. Eu vou denegrir a imagem de alguém, porque se eu denegrir a imagem dele, se eu caluniar ela, o líder maior vai me reconhecer e vai me colocar no cargo dele, no cargo que é dela. Não, Paulo, a oração de Paulo não era essa. Ele estava dizendo: eu aprendi a contentar-me com o que tenho. Ele está dizendo: eu sei ser grato a Deus por aquilo que Ele já me deu. Uma outra vez eu já ministrei aqui dizendo que a gratidão é a chave que abre a próxima porta. Deus nos abençoou, então a gente precisa ser grato para que a próxima porta seja aberta. Deus fez algo na nossa vida, a gente precisa ser grato para que bênçãos ainda maiores nos alcance, nos encontre. E aí eu finalizo por aqui, queridos. No verso 2 ele termina dizendo: sei estar abatido e sei ter abundância. E aí ele vem trazendo aqui uma lista. Ele está dizendo: eu sei ter fartura, mas eu aprendi também que no momento em que eu passar necessidade, o Senhor estará me sustentando em todos os momentos da minha vida. E aí no verso de número 13, ele diz: eu, Paulo, homem, ser humano, cheio de fragilidades, de limitações, ele está dizendo: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, e quem me fortalece é o Senhor. Você pode colocar de pé em nome de Jesus. Quem te fortalece é os céus, quem te fortalece é Jesus, quem te fortalece é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, quem te fortalece é o leão da tribo de Judá, quem te fortalece, quem cuida de ti, quem cuida da tua vida é o Cordeiro que foi morto, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, e ele ressuscitou como leão da tribo de Judá, e ele está vivo. Paulo está dizendo: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Jesus está cuidando, Jesus está fazendo, Ele está segurando na tua mão, e Ele está dizendo para nós outros hoje: não temas, avance, prossiga, avance, corra para aquilo que eu já te dei, corra. Oh Espírito de Deus, hoje eu vim aqui pra te dizer, trago a mensagem pra você. Oh Senhor da de glória, alguém que te ama. Sim, hoje eu vim aqui pra te dizer, trago a mensagem pra você. Senhor da glória, de alguém que te ama. Adore a Ele nessa noite, exalte o nome dEle. Ele é aquele que abriu o mar para todo o povo de Israel passar. E Deus tremendo, Ele é aquele que venceu a morte, provando para todos que é o mais forte. O Deus tremendo, Ele quer te ajudar. Ele vai te ajudar, Ele já está te ajudando e fazer você vencer. Ele está te sustentando, tenha certeza da bênção de Deus determinada ao teu respeito. É somente confiar. Tenha certeza da bênção de Deus liberada sobre a tua vida hoje. Desse Deus que tem poder. Sim, meu Deus. Ele é aquele que abriu o mar para todo o povo de Israel passar. O Deus tremendo,
Ele é aquele que venceu a morte, para todos que é o mais forte. Sim, Jesus. Ele quer te ajudar. Sim, meu Deus. E fazer você vencer. É somente confiar. Esse Deus que tem poder. Aleluia. Se alguém nessa noite para Jesus, que queira entregar a sua vida a Ele, aceitando a Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, eu quero convidar você a vir aqui à frente. Nós iremos orar, iremos colocar as mãos sobre você e pedir a Deus para escrever o teu nome no livro da vida. Se alguém para Jesus hoje, que queira aceitar a Ele e dizer: a partir de hoje eu vou viver uma nova vida, a partir de hoje eu vou viver uma nova história, uma nova etapa na minha vida, um novo tempo, eu quero te convidar a vir aqui à frente. A Bíblia diz que não é nem por força e nem por violência, nem por insistência, mas é segundo a ação do Espírito Santo de Deus. Mas eu tenho algo a dizer também nessa noite. A mesma Bíblia diz que nós não somos senhores do tempo. Ele é o dono do tempo. Não posso garantir que haverá uma outra oportunidade, que haverá um outro tempo. Talvez o tempo seja esse, seja hoje, seja agora. Então, se alguém para Jesus, eu quero orar por você hoje e agora. Caso você queira aceitar a Ele como Salvador da sua vida. Se não, a nossa oração é para que Deus conceda a você um outro tempo em nome de Jesus. Eu quero convidar você a pegar aí a sua oferta, seu dízimo, seu voto. Depois de uma palavra tão abençoadora de Deus sobre a nossa vida, eu quero me convidar a apresentar ao Senhor o seu sacrifício, a sua oferta a Ele, o seu voto a Ele, tendo certeza de que o Senhor, Ele abrirá os céus, que o devorador será repreendido e que a bênção de Deus será manifesta sobre a sua vida. Eu quero orar. Senhor, eu oro e abençoo a vida do teu povo, que no teu altar virá trazer a sua oferta, o seu voto, o seu dízimo, que agora irá te adorar com as suas finanças. Em teu nome eu repreendo o devorador, repreendo o migrador. Meu Deus, que toda necessidade seja suprida e que a tua bênção seja estabelecida sobre a vida deles, em nome de Jesus. Amém. Você pode vir contribuir adorando, ofertar ao Senhor Jesus. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei porque comigo estará. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como sinal que tu estás neste lugar. Irmãos, domingo, com a permissão do Senhor Jesus, nós estaremos aqui às 9h30 da manhã, culto da família, culto de adoração a Deus. Estaremos dando sequência à nossa série de mensagens, onde nós estamos falando aqui acerca de avivamento, o avivamento que precisamos. Semana passada nós iniciamos essa série de mensagens, e domingo nós vamos continuar aí com a nossa série de mensagens sobre avivamento, o avivamento que precisamos, e Deus estará nos abençoando de forma poderosa.
Amanhã seria casa de bênção, mas estive conversando com a irmã Rosa e a gente achou melhor deixar para o iníciozinho aí de fevereiro, a gente se organizar direitinho, porque no